T.L. Osborn nasceu no dia 23 de dezembro de 1923, na cidade de Pocasset, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Criado numa fazenda, aquela vida pacata de vida de interior, se converteu aos 14 anos de idade. Aos 18 anos de idade, ele se casa com Daisy, a sua esposa Daisy Osborn, com 17 anos, e logo eles já começam um ministério, e quando eles ministravam, ele mesmo contou que muitas vezes eles ministravam, ele ministrando, pregando em línguas estranhas, e ela interpretando, vice-versa. Os sinais dos dons de profecia e revelação também acompanhavam o ministério deles. Chegou um momento que a chama pelos perdidos aumentou no coração dos dois, e eles decidiram ser missionários na Índia, e eles foram para a Índia, ele com 21 anos de idade. Chegando lá, ele começou a expor as Escrituras, dizer que Jesus Cristo é o único Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Aquele povo daquela terra dizia assim: não, nós temos Maomé como profeta, nós cremos no Alcorão, e esse livro também fala de Deus, esse seu livro também fala de Deus, e nós cremos que esse é o livro verdadeiro e esse seu não é. E ele, defendendo a Bíblia, defendendo as Escrituras, dizia: não, e está escrito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ali ele entrava em alguns debates sobre Bíblia, sobre salvação, sobre profetas, ele defendendo o Evangelho de Jesus, aqueles povos defendendo Maomé e o Alcorão. Então ele volta para os Estados Unidos derrotado porque não conseguiu ganhar uma alma, e ele orava e buscava a Deus para Deus dar sinais, que ele queria que as pessoas se convertessem. Ele dizia: Deus, se eu tenho um livro preto com bordas douradas, as pessoas também têm um livro preto com bordas douradas, só que a diferença é que a Bíblia é verdade e aquilo não é verdade. Como eu irei provar que o Evangelho é real? Então ele descobriu de uma reunião de avivamento que ia ter uma cruzada de fé e de milagres do evangelista William Branham, e ele foi e ele viu aquele homem numa maior simplicidade orando, sem gritos, sem escândalo, paralíticos, coxos, surdos, cegos e mudos, leprosos serem curados instantaneamente, pessoas vindo acorrentadas por estarem possuídas por demônios, serem libertas instantaneamente. E ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele, dizendo assim: é isso que você precisa crer e fazer. Esse é o plano que eu tenho para os cristãos, para que eles venham viver uma vida de milagres. Então ele foi impactado pelaquela experiência. Ele disse que foi a primeira vez que ele viu Jesus. Ele viu Jesus na vida de William Branham. Então ele começou a jejuar e estudar somente o Novo Testamento, e Deus começou a revelar sobre cura divina, o que a Bíblia diz sobre cura, sobre milagres. Então ele e a esposa, depois desse tempo de consagração, eles organizaram um culto de milagres na igreja do local deles. Os enfermos vieram e começaram a ser curados. Assim iniciou o ministério de T.L. Osborn, e ele foi ganhando multidões para Cristo, e muitos enfermos foram curados. E se nós compararmos o ministério de diversos homens de Deus, não existiu no Novo Testamento tantos milagres como no ministério de T.L. Osborn, onde milhares e milhares eram curados. Certa vez, em uma única campanha, 90 cegos foram curados, 125 surdos mudos foram curados instantaneamente, sem contar os paralíticos, coxos, leprosos e cancerosos. Certa vez, T.L. Osborn testemunhou em um de seus livros que as pessoas, quando estavam ouvindo a mensagem, elas tinham a visão de Jesus nas ministrações. E em um de seus livros, isso aconteceu na África, uma mão gigante apareceu sobre a multidão e todos contemplaram aquela mão furada, pingando sangue, e quando aquele sangue caía nas pessoas, as pessoas eram curadas dos males diversos. Certa vez, em uma cruzada do evangelista T.L. Osborn, um homem que não tinha as duas pernas, ele só tinha da cintura para cima, milagrosamente as pernas cresceram, apareceram. Muitos outros sinais são testemunhados. Ele foi um evangelista que levou o ensino, porque ele também era mestre da palavra, ele levou o ensino da cura de Jesus Cristo e de libertação para todo mundo. Ele pessoalmente, ele e sua esposa, ministraram o evangelho para multidões
em 78 nações. A última cruzada dele foi na Índia, onde tinha aproximadamente mais de 600 mil pessoas presentes nessa cruzada, e muitas pessoas se renderam a Jesus e muitos enfermos foram curados como de costume. T.L. Osborn é autor de um livro best-seller, assim como muitos outros livros, mas o livro mais conhecido dele é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Sem dúvida você precisa ler esse livro. T.L. Osborn deixou um legado, deixou muitos discípulos. Uma pessoa que foi muito influenciada por ele diretamente foi o missionário R.R. Soares, foi muito influenciado pelo ministério de T.L. Osborn. Também nós temos aí o evangelista Rubens Cunha, que também foi discipulado pelo T.L. Osborn. E eu também fui muito influenciado pelo ministério dele desde o início da minha conversão e fui e ainda sou discipulado pelo evangelista Rubens Cunha na área de cruzadas evangelísticas. Bom, essa foi a história resumida de T.L. Osborn, um homem que partiu para o Senhor no ano de 2013, fevereiro de 2013, com 89 anos. No momento de comunhão com a família, ele então faz uma oração dizendo: Senhor, me leva para casa. E então ali ele foi recolhido para a glória. E deixou um legado. Agora é a sua vez.